Bom dia, professor. O nosso grupo vai falar sobre Carlos Drummond de Andrade. Meu nome é Vitória e eu vou falar sobre sua origem. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 em Itabira de Mato Dentro, interior de Minas Gerais. Ele estudou a infância toda em colégios internos e em uma dessas instituições ele foi suspenso por insubordinação a um professor de português. Na sua juventude, ele formou-se farmacêutico por vontade de seu pai, mas não chegou a exercer essa profissão e começou a lecionar português e geografia. Depois de algum tempo, ele e mais dois amigos fundaram a revista, que só teve 3 publicações, mas foi um grande veículo de comunicação para o modernismo mineiro. Em 1934, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro e se tornou chefe do gabinete do novo ministro da Educação. Depois de um tempo, ele saiu e em 1945 ele foi figurar como um dos editores do Diário Popular, que foi da imprensa popular, que foi um diário lançado pelo Partido Comunista Brasileiro. Depois de alguns meses, ele saiu por discordâncias políticas e passou a trabalhar na Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde mais tarde se tornou chefe de seção de História, na divisão de Estudos e Tombamentos. Ele se aposentou em 1962 como chefe de seção, após 35 anos de serviço público. Em 1922, a Semana de Arte Moderna deu seu pontapé inicial para a arte moderna brasileira. Consolidada em São Paulo, especificamente no Teatro Municipal, entre o período 11 a 18 de fevereiro de 1922, marcou uma desconstrução de padronização tradicionalista. O evento artístico fez a junção de encenações, danças, músicas, exposições e recitações poéticas. Isso causou um certo espanto na sociedade por trazer um caráter artístico diferente e inovador. A pauta desses artistas baseava-se em inspirações da arte europeia, seja cubismo, futurismo, expressionismo, etc. Não podemos esquecer que nessa primeira fase modernista teve seus artistas como os destaques: Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pitti, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, que compuseram o Grupo Docinho. O evento, por mais que se referenciava à vanguarda europeia, mostrava na arte um apego ao nacionalismo e à cultura identitária brasileira. A disseminação de vários grupos e manifestos populares, além da publicação de algumas revistas, foram pontos marcantes a serem considerados nessa época, para se afirmarem ao cenário nacional. Dentre os grupos modernistas, a gente destaca-se o Pau-Brasil, que foi de 1924 a 1925, o Verde Amarelismo ou Escola da Anta, que foi de 1916 a 1929, além do Movimento Antropofágico, de 1928 a 1929. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que durou entre os anos de 1930 a 1945. Só por esses anos, nós percebemos que essa segunda fase surgiu num período bem conturbado da história, sendo que com a crise de 1929 de Nova York, muitos países entraram em uma grande crise econômica, social e política. E com isso, surgiram diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa que levariam ao início da Segunda Guerra Mundial, que é um grande evento desse período, de 1939 a 1945. E além do aumento do desemprego, da falência de fábricas, da fome e da miséria, no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado, onde o presidente Washington Luiz foi deposto, impedindo assim
a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Com isso, deu-se o início da Era Vargas, que acabou com as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, que eram chamadas de política de café com leite. E com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, também se aproximava a ditadura, com o Estado Novo, de 1937 a 1945. Esse período ele ficou também conhecido como Geração 30, onde foi marcado pela consolidação dos ideais já apresentados na Semana de Arte Moderna em 1922. E a publicação Alguma Poesia de 1930 de Carlos Drummond de Andrade foi o grande marco que deu início à intensa produção literária poética desse período. Preocupados com o contexto sociopolítico do Brasil, muitos escritores, inclusive alguns deles foram perseguidos pela ditadura de Getúlio Vargas, utilizavam seus textos como veículo de reflexão política e combate ao regime vigente. Então, por isso que as obras desse período lançam um olhar crítico e realista sobre o Brasil da Era Vargas. Então, nesse período, nós percebemos que as obras literárias ainda sofrem algumas influências da primeira fase, mas já com uma nova perspectiva, sendo que apesar de alguns escritores da primeira geração ainda continuarem a produzir suas obras, surgiram também novos escritores, novos poetas, como o próprio Carlos Drummond de Andrade. Além disso, é necessário enfatizar que as prosas ganharam muito destaque nesse período, já que surgiram muitos ficcionistas nessa época. Então, no geral, as obras literárias da segunda geração apresentam um enredo dinâmico, foco no mundo contemporâneo, uma linguagem simples, a reflexão sobre o sentido de existir, temática sociopolítica muito presente, liberdade formal e perspectiva realista. Oi, eu sou Maria Luísa Calves Paiva e eu vou falar sobre a prosa. Bom, a prosa, ela é um texto em estilo natural, em estilo livre. A prosa, ela não tem, digamos assim, que a prosa ela pode se diferenciar de todas, porque ela não tem aquele padrão, aquela estrutura de poema, de poesia, aquela coisa certinha, frase por frase. Não. Ela é em texto livre, texto em linha reta. Se você pesquisar a prosa, ela não é algo em específico. Tipo assim, o que é prosa? Bem, não é uma coisa específica. Ela vai se encaixar em várias opções, um leque de opções, que pode se encaixar em uma novela, em um jornal, numa crônica, em um conto, em um texto, bilhetes, cartas, muitas opções. Eu vou ler uma prosa do Carlos Drummond de Andrade, que ela vai se encaixar aí em uma crônica / conto, né? Mesma coisa, praticamente. Que se chama Maneira de Amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituavam ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficavam tristes e censuravam-se, porque não tinha induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem.
Você o maltratava. Agora está arrependido? Falou as flores. Não, respondeu o girassol. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava, afirmando aí o girassol. Nesse conto, nessa crônica, a gente já pode tirar aí de cara 3 situações que acontecem, que é um conflito, um desfecho e uma conclusão que a gente tem. Qual é o conflito que acontece aí? Acontece uma falta de reciprocidade, uma falta de amor, né? De demonstração de amor. O jardineiro, ele afirmou que o jardineiro amava todas as rosas do jardim, todas as flores do jardim, sem exceção. Ele não falou assim, eu gosto daquela, não gosto daquela, eu gosto daquela, não gosto daquela. Ele não falou isso. Ele amava todas, sem exceção. Mas tem um conflito. O conflito é que o girassol não demonstrou tal amor pro jardineiro. Aquele amor que o jardineiro tinha pelo girassol também, o girassol não demonstrou pro jardineiro. Então nós temos aí o quê? Um amor não correspondido, né? Um amor que o girassol não demonstrou, somente o jardineiro. O desfecho acontece quando o patrão do jardineiro manda ele embora. Por quê? Porque ele acha que o jardineiro perde muito tempo lá, fazendo nada. Então, ele ignora os pequenos gestos que o jardineiro faz. Ele não vê que aquele jardim bonito que ele tinha, bem cuidado, todos os dias, todas as manhãs, era fruto do amor do jardineiro. Então, ele ignorou isso. Ele desprezou esse amor e mandou ele embora, demitiu o jardineiro, como se fosse uma coisa normal. E a conclusão que a gente tira é mais uma lição, uma reflexão pra gente. Por quê? Porque as pessoas, elas ignoram o amor das pessoas. Elas não demonstram quando tem. E foi o que aconteceu com o girassol. As pessoas não sabem o poder que é o amor na nossa vida. Então, quando ela tem, ela não ama, ela não demonstra, ela não fala. Isso acontece muito na nossa vida real, assim, saindo um pouco dessa ficção. Isso acontece muito no nosso cotidiano porque é uma coisa muito comum. Igual você perde o Carlos Drummond de Andrade, poderia ter feito esse texto, esse conto, usando um casal. Quando você tem lá, vamos supor, um homem e uma mulher, e um só demonstra o amor e o outro não demonstra, e aí quando terminam aquela relação, né, que no caso o jardineiro foi embora, o girassol ficou sem o jardineiro, quando os dois terminam aquela relação, o que o casal faz? A pessoa que saiu assim, com aquele pensamento de eu não aproveitei, ela vai chorar, ela vai ficar se questionando, vai ficar se lamentando, aquele famoso ditado de chorar o leite derramado. Não adianta, né? Não adianta mais, porque você não vai ter mais. E isso é uma coisa que acontece muito com a gente. E elas se lamentam por coisas que elas mesmas rejeitaram. Elas mesmas não deram atenção, não valorizaram. Então eu acho que Carlos Drummond de Andrade, assim, deixou um pouco abstrato, mas ele quer passar pra gente uma lição de aproveitar, né? Eu acho, de aproveitar quando você tem, de demonstrar, de falar, de valorizar, de cuidar, de amar, porque a gente não pode depois querer vir se lamentar por algo que nós tínhamos, mas rejeitamos, e aí depois vai ser tarde demais. Oi, meu nome é Sander Figueiredo, sou aluno do 6º semestre de Edificações e hoje eu vou fazer a análise do poema No Meio do Caminho de Carlos Drummond.
Nesse poema, ele fala bastante, ele usa bastante as pedras como as dificuldades da nossa vida. Então, ele vai acabar falando bastante que tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Isso significa que a vida é cheia de dificuldades. Uma hora ou outra você vai acabar se deparando com alguma. E você não pode desistir disso. Você tem que enfrentar as dificuldades. Então isso que significa as pedras no poema dele. E ele mesmo fala no poema que teve um desses acontecimentos que foi inesquecível na vida dele. Ou seja, foi algo tão grande, uma dificuldade tão grande, que ele nunca vai se esquecer dessa dificuldade. Porque nem todas as dificuldades que a gente passa são dificuldades pequenas, vamos dizer assim. Às vezes vai aparecer umas dificuldades grandes na nossa vida que a gente não pode desistir, a gente tem que seguir em frente mesmo assim. E é isso que ele tenta mostrar no poema dele. Numa análise que eu fiz mais profunda sobre ele, na história dele, ele acabou passando por várias dificuldades. Ele foi casado com uma mulher e essa mulher teve um filho. E ele durou poucas horas e acabou morrendo. Então eu acho que no poema, quando ele fala que ele teve um grande acontecimento na vida dele, eu acho que ele está retratando esse acontecimento, a perda do filho dele. Então, você pode ver que até um escritor já passou por várias coisas. Então, eu acho que em toda a nossa vida, todas as pessoas vão acabar tendo uma dificuldade. E essa foi a análise. Ele metafora as pedras como se fosse a dificuldade da nossa vida. E ele tenta explicar que a gente não pode desistir por mais grande que seja a nossa dificuldade. É isso. Olá, eu vou falar um pouco sobre as principais obras e prêmios de Carlos Drummond de Andrade, ok? Eu vou citar 10. O primeiro delas é Alguma Poesia, escrito em 1930, pratica o poema Piada, né, o chamado poema Piada, que nada mais é que os sentimentos de um tímido, os sentimentos que o amarguraram, escondidos, afogados, mascarados pelo humor, né? E é isso. Nós temos também o segundo principal, né? Que é o Brejo das Almas, escrito em 1934. É chamado de a ponte entre Alguma Poesia e o sentimento do mundo. Os três eles fazem parte, já que os três eles fazem parte da primeira onda, da primeira fase drummondiana. Em terceiro nós temos Sentimento do Mundo, que já foi citado, escrito em 1940, Confissões de Minas, escrito em 1944. Em quinto lugar, nós temos A Rosa do Povo, escrito em 1945. Poesia Até Agora, escrito em 1948. Sétimo lugar, nós temos O Gerente, escrito em 1945 também, no mesmo ano de A Rosa do Povo. Nós temos Claro Enigma, escrito em 1951. Contos de Aprendiz, escrito em 1951 também. A Mesa, em nono lugar, escrito também em 1951, e Passeios na Ilha, escrito, e por último lugar, Passeios na Ilha, né, escrito em 1952. Então, também ele recebeu muitos prêmios, né? O poeta recebeu muitos prêmios de grande prestígio, eu vou citar alguns, talvez não sejam muitos, foi o que eu achei, os que estavam registrados, talvez também não tenham muitos registros de muitos prêmios, porque estes são os mais relevantes, os mais importantes, enfim. O primeiro registrado aqui da pesquisa foi o prêmio da Sociedade Felipe de Oliveira. Ele recebeu pelo conjunto da obra em 1946. O segundo foi o Prêmio Jabuti em 1968. Eu tô aqui com uma colinha só das datas para não dar informação errada, porque são muitas datas, cada um em uma data diferente, ok? O Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, a ACPA, em 1973.
O Prêmio Estácio de Sá de Jornalismo em 1968 e, por último, mas não menos importante, na verdade, um prêmio internacional, foi o Prêmio Morgado de Mateus de Poesia, que ele recebeu em Portugal em 1980 também. Além desses prêmios, em 1982 ele recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Rio Grande do Norte, a UFRN. De grande importância na cultura brasileira, Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos mais influentes poetas do século XX. Tem a homenagem dele na cidade de Porto Alegre com os dois poetas e no Rio de Janeiro com o Pensador, que fica na praia de Copacabana. Entre 1988 e 1990, Drummond teve a sua imagem representada nas notas de 50 cruzadas e veio a falecer no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, com 85 anos, após poucos dias da morte de sua filha.